Oi, peixinhos tão mamadinho. Não tem, fica sujo de chocolate, né? Na verdade, não é chocolate que eu tô comendo. É cacau. Seria chocolate sem açúcar, só que não. É cacau. Ai, que café de que não é difícil. Olá, peixinhos estão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Bem dentro do possível, pelo menos, né? Ouvi alguém dizer não tá nada bem. Podia estar pior. Para tudo tem solução enquanto tá vivo. Pensa nisso. Hoje vou fazer 2 vídeos porque tem uma pergunta e tem uma sugestão. Entenda, né? Não ia fazer o vídeo hoje não, mas eu já não vi segunda. Eu estava comprometida a vir todo dia. Então, vou fazer esse vídeo com a pergunta. É um monte de pergunta no início. Então, tudo que eu falar, eu vou estar respondendo aquele monte de perguntas sobre o mesmo tema. Depois eu vou fazer outro. E o tema de hoje é o baralho de tarô. Qual é a história do baralho de tarô? Deixa eu ver. Desculpa. Desculpa. Eu estava mastigando mesmo enquanto eu estava arrumando aqui. Qual é a história do famosinho tarô, o baralho de tarô, né? O mais usado, mais conhecido, tarô de Marcel. Aliás, né? Nem todo mundo usa de Marcel. Usa versões, né? O tarô de Marcelo, ele é a inspiração da criação de tantos tipos de tarôs que vocês têm visto, assistido aí no YouTube em várias vezes, né? Outro muito usado e conhecido é o Lenormand, que é o baralho cigano. Ele veio depois da Marcelo. Então, eu estou usando aqui o tarô de Marcelo para responder as perguntas sobre a história deste tarô. A primeira pergunta que eu vou responder é como que foi que eu aprendi a ler o tarô? Não foi comprando revistinha na banca de jornal e aprendendo, não foi fazendo curso. As bruxas natas, eu acho que eu já falei em algum vídeo para vocês sobre as bruxas natas, né? Elas já nascem com a maioria dos carismas despertos e também elas nascem com os sinais físicos que elas trazem, acabam trazendo de outras vidas. Em todas as vidas elas foram bruxas, né? No caso, eu sou uma bruxa nata. E a bruxa nata, ela não aprende
a ler tarô, ela lembra. Isto é algo que vocês que já leram, por exemplo, Paulo Coelho e Brida, devem ter visto lá. Quando chega um momento que a Brida ela tem que aprender a ler tarô. E um dos exercícios que usados para ela despertar a clarividência, a visão e pelo menos a visão, né? É através do telefone. Normalmente as bruxas natas não gostam de telefone, tipo, eu sempre detestei telefone. Em casa era assim, nos finais de semana era uma briga, porque meus meninos eles queriam empurrar para mim a obrigação de pedir a pizza, mas eles faziam isso de propósito porque eles sabiam que eu não uso telefone. Se liga para mim, até que eu descobri que se eu pegar o celular, colocar no alto-falante e ficar assim, até que vai, mas depende. Eu costumo atender apenas a Secretaria de Saúde. Mais ninguém. E meus filhos, que eles ligam por videochamada e isso não é tanto telefone, né? É diferente. Mas as bruxas natas, elas não gostam de telefone. Exatamente. Porque elas têm despertado a clarividência, a vidência, a visão e o dom de profecia. A visão e o dom de profecia, eles fazem parte dos 9 carismas, né? Acho que visão está incluído dentro do dom de profecia. Então, eu tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos, 20 anos, quando a minha ex-cunhada, ela era bruxa, e ela tinha este baralho, e ela falou, tenta fazer uma leitura. E eu simplesmente fiz. E foi isso que ela me disse até. Você só tem que lembrar como é. Estranho, né? A gente que acredita em reencarnação... Lupita, você tá doida? Lupi, você não vai destruir o travesseiro, né? Vai ser muito comum, né? Os pets aparecer de um jeito ou de outro em lives e vídeo. Lives também, né? Assisti uma live lá do Toque do Tarô. Que o doguinho do Thiago, ele tava fazendo um escândalo chorando. Isso quando não é a gata dele, Morgana, passando pela mesa. Né? Muito engraçado. Aqui em casa é a Lupita. Eu acho que ela sossegou. Bom. Estava explicando. Então, são umas coisas assim que não dá para explicar muito bem como é que acontece, né? Mas é tipo, tá, tipo tá com o olho fechado e abrir, né? Se tá com o olho fechado, tá tudo escuro. Você abre, você começa a ver, foi tipo isso. Então, a primeira vez que eu fiz leitura, eu fiz a leitura, porque eu lembrei.
E nós que acreditamos em reencarnação, porque faz todo sentido para a gente, né? Nós trazemos das outras vidas algumas cargas. E algumas até elas são tão permanentes, vêm de vidas seguidas, que a gente vai carregando até marcas físicas. E as bruxas natas, elas costumam ter algumas. E eu tô. Daí que quando você começa a ler tarô, você precisa jogar, fazer a leitura pelo menos uma vez por dia. Isso é na magia tradicional, tá? Eu me intitulo taróloga para fazer uma referência que eu leio tarô. Mas é uma ferramenta dentro da magia tradicional. E através da magia tradicional, a gente, depois que passa a ler, tem que fazer a leitura pelo menos uma vez por dia, nem que seja para mim mesma. Outra lei é que toda vez que alguém pede, a gente não pode negar. Às vezes a gente cobra exatamente para a pessoa não pedir ou despedir, né? Não funciona. Pelo menos comigo nunca funcionou. Tem a questão também que a frequência de consulentes que contratam a leitura, elas vão crescendo, elas vão ficando frequentes. Isso com o tempo que a gente estaria trabalhando, né? Então, assim, eu tenho períodos e períodos que eu estou disponível para fazer leitura e tem períodos que eu não estou. Porque eu estudo e estou fazendo os trabalhos, né? Então, tá. Esse aqui é a base para a inspiração de todos os baralhos, tarôs, todos os tarôs que vocês veem tão bonitos em várias mesas aqui no YouTube. Este foi o primeiro que foi criado. Na magia tradicional, a gente diz que é o tarô da bruxa. Ele tem uma ligação direta com as bruxas, por causa delas. E através delas, de bruxos e bruxas, é que esse baralho foi criado. À época, eu não me lembro especificamente o século, mas foi ali no medieval, quando a Inquisição ela estava começando sutilmente, ainda estava em desenvolvimento e não tinha se expandido, começado a sua expansão e tomado a proporção que tomou. Antes desse período, os sortilégios, como são chamados, né? A leitura da sorte, a previsão do futuro, eu tenho para mim que esses nomes foram criados pelos inquisitores, né? Existe até a falsa ideia que isso aqui é um jogo de adivinhação.
Já vou explicar isso. Tem pessoas que são adivinhas mesmo usando o tarô. Por quê? Já vou explicar. Outras pessoas não. Existem dois tipos de usuários de tarô. Estava demorando. Então, usava-se runas, urim e turim, que eram duas pedras, uma preta e uma branca. Usava-se ossos. Sim, dava para fazer leitura com ossos de gato, de galinha, que nem se usa os búzios, né? Então tinha vários tipos de ferramentas que não eram para ler a sorte de alguém, não eram sortilégios, eram para fazer previsões. As previsões, normalmente a pessoa quer saber o que vai acontecer no futuro. Fica aí a dica para quando você procurar pagar um tarô. Tá? O futuro, para ele existir, ele depende do hoje. Então, o que ele vai ser amanhã depende do que você viveu hoje. Raramente o futuro ou o amanhã ele vai estar completamente escrito. O amanhã são todas as consequências do hoje. Isso quer dizer que existe um limite de tempo para se enxergar o futuro. Por quê? Porque o futuro depende do hoje. Então, depende da ação de hoje. Se for, por exemplo, vamos usar a física, se for uma ação muito forte, vai ter uma grande velocidade e vai ir lá na frente no tempo, né? Então, dá para ter uma ideia da consequência de uma ação de hoje lá na frente. Mas o futuro em si, ele não pode ser previsto. Então, o que acontece? Nós lemos o passado, o presente e o futuro. Por quê? Quando a gente conhece o passado da pessoa, os eventos mais importantes que aparecem aqui, nós compreendemos o presente que surge ali da pessoa. O que é realmente concreto é o passado e o presente. Então, a gente faz a leitura do passado para confirmar o momento atual da pessoa. Quando a gente faz essa confirmação, a gente pode ter uma ideia de futuro. De no máximo 3 meses, assim, eu diria, na maioria dos casos. Há exceções. Nada é uma regra nesse caso, né? No meu caso, normalmente é 7 dias. Não costumo tentar enxergar nada além de 7 dias. Por quê? Porque se o amanhã ele é resultado de hoje, dentro de 7 dias, muita coisa pode mudar. Então,
algo que estava previsto para daqui a 7 dias, pode não acontecer, pode vir de forma diferente, pode mudar. Por quê? Por causa dos acontecimentos antes daquele dia. Não sei se vocês me entenderam. Então, esse tipo de leitura era feito com outras ferramentas. E elas eram nitidamente, assim, elas tinham aquela aparência mística, né? Elas eram objetos que não eram comuns. Não era todo mundo que tinha, não era que nem, por exemplo, a ferradura em cima da porta, sabe? Quando eu era criança, todo mundo tinha uma ferradura em cima da porta. Um dia eu perguntei para meu pai para que seria aquilo. Ele dizia que era para manter as bruxas afastadas, mas dentro de casa tinha uma bruxa. Mas também servia para manter espíritos, né, dos espíritos não passarem pela porta. Era uma superstição, né? Que seria necessário que toda a porta tivesse ferradura. Enfim, eram objetos que quem estivesse de posse deles, eles eram imediatamente reconhecidos como bruxos, bruxas, magos ou feiticeiros. Tudo aquilo que a Inquisição determinou como sendo adoradores de diabo, que cultuavam o diabo, que tinham objetos. E aí começou a surgir a Inquisição. Muitos que eram pegos com algum daqueles objetos iam para a fogueira. E aí, como é que se podia continuar a prever, fazer previsões, fazer aconselhamentos? Porque eu não sei se vocês sabem, isto aqui é a própria manifestação de um dos carismas chamado profecia. A igreja cristã chama de 9 dons espirituais. A magia tradicional chama de 9 carismas. Um dos carismas é a profecia. E, na verdade, quem usa isso aqui é um profeta. Estou explicando isso para eles não serem tão vítimas de preconceito. Tem muita gente que é preconceituosa, que fala que isso aqui é do diabo, que não sei o quê, falam coisas horrorosas. Querem que a religião deles sejam respeitadas, mas não respeitam a crença dos outros, né? Muito feio isso. Então, isso aqui, na verdade, é o dom de profecia. Esta ferramenta, ela serve para confirmar o que nós já estamos prevendo. Por exemplo, toda vez que alguém me pede uma leitura, eu já começo a ver no momento que a pessoa me pede leitura. Na hora que eu vou fazer a leitura, as cartas só confirmam aquilo que eu já tinha visto.
Visto é um modo de falar, tá, gente? Embora eu tenha um telão mental aqui, né? Eu posso dizer que eu vejo. Então, isso aqui serve para o tarólogo, para o oráculo, serve para confirmar o que a mediunidade, a sensibilidade, a vidência ou a clarividência já está mostrando para ele. E para o consulente serve para ele se sentir mais seguro. Muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, elas precisam de algo palpável, sólido, que elas possam enxergar, poder acreditar em algo que elas ouvem. Embora a fé venha por ouvir, as pessoas elas não conseguem acreditar só no que é dito, principalmente em aconselhamentos. E quando a gente lê, pelo menos assim é na magia tradicional, a gente usa o tarô, a gente também está fazendo, seguindo a mesma regra da profecia. Ele serve para exortar, para edificar e para orientar. Não tem nada de mirabolante, sabe? Não é diferente da profecia, é a mesma coisa, é o mesmo dom funcionando. Então, naquela época, era muito comum o quê? O carteado. Todo mundo tinha baralho em casa. Todo mundo tinha baralho na bolsa, no bolso. Se jogava baralho em qualquer lugar. Daí veio a ideia do Marcela na Espanha, né? Um dos países onde havia mais bruxas do que se possa imaginar. O tarô de Marcela é composto de 78 lâminas. O que são lâminas? São as cartas. Então, todos os termos relacionados ao tarô, eles vêm das mesas de carteado. Então, o oráculo é chamado de baralho. Aqui oráculo, o tarô, ele é chamado de baralho. As lâminas, elas são chamadas de cartas. E aí, nós vemos toda a simbologia das cartas comuns para carteado, para jogos, né? Porque os jogos de baralho, que normalmente eram a dinheiro, estava permitido. Isso aqui. Então foram colocados a identificação de cada carta do baralho comum para jogos, para carteado. Só que cada carta foi colocada uma imagem que representa todos os dilemas, todos os problemas que todas as pessoas estão sujeitas. Então, isso está nos arcanos maiores, que são 22 cartas.
o sol, a sacerdotisa, a roda da fortuna, namorados, são os arcanos maiores do tarô que representam 22 problemas que todos os seres humanos têm em comum. Todos os seres humanos passam por esses problemas. Os arcanos menores, que é o restante das cartas, onde toda a simbologia do baralho convencional é estampado, ele serve para orientar se essa questão ela é positiva ou negativa, se ela vai ter uma solução ou se não tem. Qual seria a solução? Eu vejo muitos tipos de rituais para se fazer rituais assim, que eu digo, invocações para fazer a leitura de tarô, só que o tradicional é que se faça uma prece, seja para o mentor, seja para as egrégoras de luz, seja para o segmento da pessoa. Na magia tradicional, a gente, cada um tem uma oração pessoal. A gente não invoca nada, a gente faz a nossa prece pedindo permissão para o universo, para a força maior, para o que tiver que ser revelado, seja revelado. Nem sempre a resposta que a pessoa procura aparece, viu? Aqui vai aparecer o que você precisa, não o que você quer. Porque de repente você não tem o que você quer, porque você não está fazendo o que você precisa. E foi assim. Aqui vocês estão vendo só os arcanos maiores, as 22 cartas, porque eu só uso elas para fazer leitura. Mas foi assim que as 78 lâminas do tarô surgiram. Elas são um disfarce. O oráculo está disfarçado de baralho. Aí o que acontecia? Quando vinham os santinhos da Inquisição, atrás de qualquer vestígio, se a pessoa era bruxa, era vidente, tinha, segundo eles, algum pacto com o demônio, quando eles pegavam esse baralho, eles achavam diferente. Bastava dizer que era de carteado, baralho do jogo, que era muito comum. E colou, deu certo. Deu certo a ponto do tarô de Marselha e parar na realeza. Por quê? Por causa dos desenhos. Alguém da realeza achou os baralhos muito bonitos, bem mais bonitos que o convencional, e ele foi parar na realeza, a realeza passou a usá-lo. Então, sendo assim, se a realeza usava, uma pessoa comum usando,
era tipo ostentação, né? Um símbolo de status. Só que esse símbolo de status passou a ser um sinal para revelar quem é que fazia previsão. Interessante, né? Tão interessante quanto a historinha da varinha de condom. A varinha de condom é uma romantização para apagar a história do que seria realmente a varinha de condom, né? Então, através de contos de fadas, criou-se aquela varinha fininha, bonitinha, com uma estrelinha na ponta, que solta brilho na ponta, ou raios, que nem Harry Potter, né? Só que não. A varinha de condom era um galho. Na magia tradicional, quando um galho, uma folha, uma flor cai, é considerado um presente da natureza. Caldeirões de ferro, usados para fazer chás, algumas medicações, existe muito de alquimia também, magia tradicional, né? Usava-se o quê? Varas, troncos, objetos de madeira. Normalmente, troncos, por quê? Porque era um presente que vinha direto da natureza. E haviam galhos específicos, que nem, por exemplo, um galho de figueira, era bom para fazer uma meditação. Não. Então, manipulava-se o que chamavam de poção, mas era remédio, aquele líquido com galho de figueira, porque assim ia saindo o que hoje já é comprovado pela ciência, né? Na casca da árvore há muito mais da substância medicamentosa, né, que serve como remédio, do que a fruta em si. Você vai lá no galho de figueira, tira uma casquinha, faz um chá, tá bom? Nessa de misturar o líquido com galho de, por exemplo, figueira, o que estava, as propriedades ali na casca, no galho, iam saindo ali naquele líquido em fervura. O caldeirão era de ferro porque na época se usava panões de ferro. Só por isso, tá? Eu tenho meu caldeirãozinho de ferro aqui, ele tá todo mundo, porque o meu filho fez arte nele. Ele derreteu parafuso aqui no meu caldeirãozinho. Meu caldeirãozinho é presente do meu pai. É de ferro como deve ser. Ferro, panela de ferro é melhor do que alumínio. Melhor do que teflon. Não sei se vocês sabem disso. Depois vocês dão uma pesquisadinha. Mas o sabor da comida é bem diferente na panela de ferro. E naquela época não tinha fogão. A panela, ela ia direto no fogo, na chama, seja normalmente em fogueira, né? Ali nas lareiras, fazia aquela fogueira na lareira,
tinha uma haste de ferro onde se pendurava o caldeirão, colocava ali no fogo. Então, vocês veem como as pessoas elas criam muitos mitos, né? Muito conto de fada na cabeça, na verdade, né? E aí o que aconteceu? Quando os inquisitores eles entravam na casa dos outros procurando objetos sagrados, tudo que é objeto que apontava quem supostamente trabalhava para o diabo, né? Porque veja bem, a magia tradicional ela não é uma religião, ela é uma cultura, é uma filosofia de vida. Ela busca sabedoria e conhecimento, quer dizer, o que faz parte da magia é um tipo de intelectual, acho que mais até que intelectual, né? Ele não se limita apenas a um tipo de conhecimento. Ele busca vários saberes. E aquela época da Inquisição era um período em que a igreja estava se impondo na força do ódio, né? Com violência. Não havia, como se ouve hoje nas igrejas, o trabalhar do Espírito Santo para que as pessoas se convertessem. As pessoas tinham que me amar, porque se elas não precisam amar, elas estavam traindo o rei. Havia um jogo de poder assim, né? A monarquia, ela favorecia o poder da igreja e vice-versa. Então a igreja ela usava da força, da violência para impor a sua crença. E quando chegou a Inquisição, eles iam entrando na casa dos outros, assim. Se alguém denunciava, suspeitava, né, os beatos, né? Desculpa. Ou a igreja suspeitasse que em tal casa houvesse alguém que fosse praticante de magia, mas que na verdade o praticante de magia era alguém que não se convertia à igreja cristã. Eu não sei se eu consegui ser clara nesse ponto. A cultura da magia, ela é uma crença ancestral. É como ocorre, por exemplo, entre os africanos, entre os índios, entre todos os nativos da Terra. A crença no transcendental, no sobrenatural, no além desta vida, em deuses e entidades elementares. A magia, ela vai, conforme ela busca conhecimento e sabedoria, ela vai indo além no caminho do saber e descobrindo coisas que a maioria das pessoas não estão nem aí. Por exemplo, Einstein, que era um cientista, um físico, de tanto
estudar para buscar a resposta das equações dele, ele foi parar no estudo da mente. Ele trocou cartas com Freud. Na antiga Grécia, por exemplo, ali onde tinha as escolas de filosofia, muitos filósofos eles se tornaram matemáticos, físicos. Vocês entendem? Quanto mais saberes, mais o conhecimento te leva além, inclusive de mistérios que a maioria das pessoas não estão interessadas. Mistérios que só é capaz de compreender, estudar, enxergar quem estuda. Estudar sempre vai ser importante. Aliás, desde aquela época lá, o poder nunca gostou que as pessoas mais pobres, principalmente os agricultores, os trabalhadores, eles não estudassem. É um perigo para o poder pessoas que estudam, sabia? Desde aquela época lá da Inquisição, é assim. Quando surgiu a igreja cristã, também era assim. Eu estou falando mal da igreja cristã? Não, eu estou falando mal dessa tática que eles usaram para impor a crença. Hoje em dia não é mais assim, mas no começo foi. Está nos livros de história, a gente não pode negar. Não estou falando mal. É um fato histórico. Pessoas morreram por causa disso. Então, voltando para a história do varinha de condom, né? Eles invadiam as casas lá procurando os objetos que pudessem ligar as pessoas à magia. Mulheres eram despidas na frente de um bando de estranhos, porque eles procuravam que as marcas no corpo, sabe as marcas que eu falei, que a gente acaba carregando de outra vida, até marca do corpo, de tanto que a gente reencarna, a gente acaba trazendo da outra vida as marcas. Ainda mais se você, em todas as vidas, sempre teve a mesma prática, né? As bruxas natas, elas praticamente na maioria das vidas que tiveram, foram bruxas. Quando eles pegavam alguém com um galinho lá, perto da lareira, com o caldeirão de ferro cheio de chá, de alguma sopinha diferente, e o galinho lá, a pessoa era quebrada. O galinho é a varinha de condom original. E lá vai nós disfarçar a varinha de condom. Como disfarçar a varinha de condom? Foi então que começou-se a usar colher de pau. Essa colher de pau grandona, que todo mundo conhece, eu acho que a moçadinha não conhece, mas as mães, os avós conhecem. Aquela boa para fazer uma polenta, uma massa de coxinha, que tem o cabo bem comprido. Passou-se a usar a colher
de pau. Fabricaram a colher de pau com um cabo bem longo, própria para se usar no caldeirão. E essa se tornou a nova varinha de condão, disfarçada de colher. E por que madeira? Porque a madeira é condutor de energia. A varinha de condão nada mais é do que a extensão do nosso braço e da nossa mão. Nós estamos ali durante a manipulação, em tudo que a gente faz, a gente está ou em meditação ou em prece. E pelas mãos, como eu já falei em outros vídeos, quando eu falei sobre Reiki, nós emanamos energia. A varinha de condão é para que essa energia ela vá lá naquele caldinho fervendo, que a gente não pode enfiar a mão lá dentro, sabe? E aí, quando haviam os encontros secretos das bruxas, eu não gosto muito de bruxa, eu gosto de falar nada, tá? Tem bruxa que tem quem gosta do nome, eu não gosto muito não, prefiro maga, porque assim diferencia, porque a magia tradicional é muito antiga, é do berço da magia, sabe? Ela começou a nascer ali um pouco antes do Neolítico. É uma longa história, né? Ali nasceram as primeiras bruxas. Então, as tradições, a cultura são totalmente diferentes dessas que eu vejo por aí, que foram ou atualizadas ou modernizadas no seu ser. Então, assim, use esses 4 elementos, porque todos são condutores de energia, todos podem ser usados em rituais de transformação, que nem, por exemplo, quando você faz o seu almoço, o seu jantar, você está num ritual de transformação. Você está transformando algo em alimento através de fogo, de água, de ar, de terra, porque o arroz vem da onde? Da lua? Não, vem da terra, né? Muito tem que se desmistificar da magia. Muito. Existe muito preconceito, né? É interessante que o YouTube está cheio de magas. Eu gosto de chamar de magas. Cheio de magas. Só com a história do tarot de Marcelo dá para compreender assim muito do que foi a Inquisição, não só a perseguição a mulheres, lamento informar que muito daquelas torturas, daquelas máquinas de torturas, do modo como despiam as mulheres para procurar marcas no corpo. As torturas eram feitas com as pessoas nuas. Normalmente,
A área que era mais atacada nas torturas eram as partes genitais. Eu só posso concluir que os inquisitores eram sadomasoquistas. Eles tinham prazer sexual do que eles faziam. Eu decidi responder a pergunta sobre como eu aprendi a ler tarô e o que é o tarô, porque eu vi um comentário ridículo num dos oráculos que eu só passei para ver o método que o oráculo usava. Mas tinha um comentário assim tão, sabe, ridículo. Existe tanto preconceito de mentes que só leem o livro sagrado cristão. Todo o conhecimento dessas pessoas está limitado ao livro sagrado cristão. Eles não leram mais outra coisa na vida. Para dizer que não leram nada, leram os livros da escola, mas mesmo assim, eu lembro quando eu era criança, eu vi muita gente falar, ai, eu não vou ler isso não, vou fazer essa lição não, porque minha religião não permite acreditar nisso. Que nem, por exemplo, em história, falando de dinossauros. Naquela época, a igreja evangélica era mais tradicional, não se acreditava em dinossauro. Hoje em dia, eu não sei se acredita, mas na minha época, eu não acreditava, não. Isso aí foi o diabo que plantou, por aí espalhou. Em absolutamente tudo, seja em qual área, qual setor, em tudo o que você decidir abrir a boca para falar, você primeiro estuda, procura saber. Opinião não é algo muito sólido, não. A opinião pode ser mudada. Estuda para que venha convicção. E a convicção, ela é uma consciência. Com base no que você está enxergando e interpretando. Aí sim você pode se manifestar. Me incomoda muito quando eu vejo alguém falando de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer crença ou filosofia. E sempre é do mesmo balaio. Aquele balaio que diz que é perseguido, que é injustiçado, que não é respeitado, ele persegue e ele não respeita a crença de ninguém. Nenhuma crença que seja contrária a Deus. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Em nome de Deus, os maiores horrores contra seres humanos foram cometidos. E hoje em dia, em nome de Deus, as pessoas têm abrido a boca para ficar ofendendo, depreciando, debochando da crença dos outros.
Vocês não sabem em que campo vocês estão mexendo. Nada que é. O inferno vai vir. Eu tenho a armadura de Deus. Não. Não. O mundo espiritual não mexe com ninguém que é devoto ao mundo espiritual. O mundo espiritual, ele só pode atuar com a vontade de uma força maior. Respeito, respeito. Todos os seres do mundo espiritual, eles se prostam à força maior. Inclusive os outros deuses. Até os deuses se inclinam para a força maior, a fonte original. Ué, se até uma folha não cai sem a vontade dele, ops. Respeito. Respeito à crença das pessoas, principalmente e acima de tudo, por um bom motivo. Às vezes, tudo o que a pessoa tem para se segurar é a fé dela, é a crença dela. De repente ela está naquela religião, naquela filosofia, naquela crença, porque ela já foi em várias outras e não conseguiu nada. Então, respeito, não só na crença, mas em tudo que se relaciona à escolha de um indivíduo, porque você não sabe o que levou as pessoas onde elas estão, qual é a história de cada um. Não mexe com as pessoas que são canais da espiritualidade. Não faz isso. Depois você não sabe por que a sua vida está no estado que está. Isso serve para profeta também. Vocês pensam que eu não sei? Quantas pessoas dentro de uma igreja falam mal de profeta, tira o sério? Nem de profetas, sacerdotes, vocês têm respeito. Lógico que não vai respeitar. Mas ninguém. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre tarô, deixe nos comentários ou mande e-mail almaluachinada@gmail.com. É mais fácil deixar aqui nos comentários. Eu vou começar a pedir curtidas. Pelo menos curtidas, né, gente? Eu nem tô pedindo para se inscrever, só dá uma curtidinha para me saber que você passou aqui e gostou. Tipo, dá um joinha. Sabe assim? Tipo, bora fazer outro vídeo. Beijos na alma.